contém, de forma compacta, uma introdução aos conceitos do Espiritismo e ao conhecimento do mundo invisível. Um resumo da doutrina espírita, além de esclarecimentos, em relação às principais dúvidas e objeções mais comuns que se levantam em relação à doutrina espírita. Hoje vamos abordar o tema Comunicação com o Mundo Invisível, inserido no segundo capítulo. Na palestra anterior, foi explicado que existem no homem 3 elementos essenciais. O primeiro, a alma ou o espírito, ali. Princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Em segundo, o corpo, invólucro material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. É o caso. O terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço de intermediário entre o espírito e o corpo. Portanto, isto foi o que foi abordado a semana passada. Hoje começa o capítulo assim: sendo admitidos a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma ou do espírito, o espiritismo reduz-se a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os vivos, entre os espíritos e os vivos? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência e, uma vez estabelecido o facto das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidas a natureza, o princípio e o modo dessas relações. Abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas, fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, e o espiritismo é poderoso elemento de moralização. O que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações além do túmulo é a ideia falsa que fazem o estado da alma depois da morte. Figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível do pensamento que se evapora e vai não se sabe para onde, mas para lugar tão distante que se custa a compreender que ela possa tornar à terra. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os vivos nada têm de incompatível com a razão. Vivendo o mundo invisível no meio do visível, com o qual está em contacto permanente, será em resultado uma incessante reação de cada um deles sobre o outro. E bem assim demonstra que desde que houve homem, houve também espíritos, e que se estes têm o poder de manifestar-se, deviam tê-lo feito em todas as épocas entre todos os povos. Entretanto, neste último tempo, as manifestações do espírito tomaram um grande desenvolvimento e adquiriram maior caráter de autenticidade, porque se estava nas vistas da providência pôr termo à praga de incredulidade e materialismo, mediante provas evidentes, permitindo a que deixaram a Terra vir a testar a sua existência e revelar-nos a sua situação feliz ou infeliz. As relações entre o mundo visível e o invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os de modo perceptível por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas verificam-se inopinadamente e de improviso. Produzem-se muitas vezes entre as pessoas mais estranhas às ideias espíritas, as quais, não tendo meios de explicá-los, as atribuem a causas sobrenaturais. As que são provocadas dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados para isso de faculdades especiais, os designados por nome de médios. Os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes. Pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Às vezes, os espíritos manifestam-se espontaneamente por pancadas e ruídos. É muitas vezes o meio que empregam para atestar a sua presença e chamar sobre si a atenção, tal como nós, quando batemos para avisar que está alguém à porta. Alguns não se limitam a ruídos moderados, mas produzem bulhas, imitando louças que se quebram,
caindo portas que se abrem e fecham com estrondo, móveis lançados ao chão e alguns chegam mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. Ainda que invisível para nós, no estado normal, o perispírito é matéria etérea. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que se torna visível e mesmo tangível. É como se produzem as aparições, fenómeno que não é mais extraordinário do que o vapor que, invisível, quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. Os espíritos se tornam visíveis, apresentam-se quase sempre com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar conhecidos. A evidência permanente e geral dos espíritos é muito rara, porém as aparições isoladas são assaz frequentes, sobretudo em ocasiões de morte. O espírito, quando deixa o corpo, parece ter pressa de vir ver seus parentes e amigos, como para adverti-los de já não estar na terra e dizer-lhes que ainda vive. Se passarmos em revista as nossas reminiscências, veremos quantos factos autênticos dessa ordem, sem que os percebêssemos convenientemente, se deram connosco, não só de noite durante o sono, senão também de dia e em completo estado de vigília. Outrora consideravam tais factos como sobrenaturais e maravilhosos e atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os classificam como um produto de imaginação, desde que, porém, a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los. Ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe dos fenómenos naturais. Era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo, quando vivo. E é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que se levantam, derruba ou transporta. Esse fenómeno nada terá de surpreendente se considerarmos que, entre nós, os mais poderosos motores que alimentam os fluidos de maior rarefação e mesmo dos imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente por meio do espírito que o espírito faz os médiuns escrever, falarem ou desenharem, não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente. Quando ele se quer manifestar, o espírito serve-se do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus por um eflúvio que ele os envolve e penetra. No fenómeno designado por nome de mesas girantes e falantes, é ainda pelo mesmo meio que o espírito age sobre o móvel, seja fazendo mover-se sem significação determinada, seja produzindo golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenómenos estes designados pelo nome de tipologia. A mesa não é senão um instrumento de que ele então se serve, como o faz com o lápis para escrever, dando-lhe vitalidade momentânea, pelo fluido que a penetra, mas não se identifica com ela. Só por curiosidade, a imagem da mesa de Victor Hugo, que realizou entre 1853 e 1855 inúmeras sessões de mesa falante ou girante, a fim de se comunicar com os espíritos, nomeadamente com o espírito da sua filha Leopoldine, que havia morrido com 19 anos em 1843, afogada no rio Sena. As pessoas que, presas de emoção, vendo manifestar-se-lhes um ser querido, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, porque é absolutamente o mesmo que abraçar a bengala de que se servisse o indivíduo para bater. O mesmo podemos dizer relativamente àqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse encerrado na madeira ou se a madeira tivesse tornado espírito. Por ocasião das comunicações dessa ordem, o espírito não se acha na mesa, mas ao lado do móvel, como o faria se fosse vivo. E aí o veríamos, se nessa ocasião ele pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se levanta do solo e permanece no ar, sem ponto de apoio, não é com força braçal que o espírito a suspende, e sim pela ação de uma atmosfera fluídica que ele envolve e penetra. Fluidos que neutralizam o efeito da gravidade, como faz o ar com os balões e papagaios.
Esse fluido, penetrando a mesa, dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando a mesa descansa no solo, acha-se em caso análogo ao da campana pneumática em que se faz o vácuo. Tão simples comparações estas para mostrar a analogia dos efeitos e nunca uma absoluta semelhança das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente no seu lugar e somente lhe dar uma corrente fluídica, o impulso preciso para que ela se mova, segundo a sua vontade. Nas pancadas que se fazem ouvir na mesa ou em outra parte qualquer, não é o espírito quem bate com a mão ou com algum objeto. Ele lança sobre o ponto de onde parte o ruído um jato fluido capaz o efeito de um choque elétrico e modifica os sons como se pode modificar os que são produzidos pelo ar. Assim, facilmente se compreende a possibilidade do espírito erguer no ar uma pessoa, como levantar um móvel qualquer, transportar um objeto de um para outro lugar ou tirá-lo a qualquer parte. É uma só lei que regula tais fenómenos. Pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as modificações espíritas de qualquer natureza não têm de maravilhoso e sobrenatural. São fenómenos que produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o invisível, lei tão natural quanto as da eletricidade, da gravidade, etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as do movimento, a ótica, a luz, etc. Pertencendo à natureza, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos. A lei que as dirige, uma vez conhecida, vem explicar-nos grande número de problemas, julgados sem solução. Ela é a chave de uma multidão de fenómenos explorados e amplificados pela superstição. Afastando o prisma maravilhoso, nada mais apresentam esses factos que repugnam à razão, pois que assim passam a ocupar o seu lugar no meio de outros fenómenos naturais. Nos tempos de ignorância eram reputados sobrenaturais todos os efeitos cuja causa não se conhecia. As descobertas da ciência, porém, sucessivamente foram restringindo o círculo do maravilhoso que o conhecimento da nova lei veio aniquilar. Aqueles, pois, que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam só por si que falam do que não conhecem. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas, efeitos físicos e comunicações inteligentes. Os primeiros são os fenómenos materiais ostensivos, tais como movimentos, ruídos, transportes de objetos, etc. Os outros consistem na troca regular de pensamentos por meio de sinais da palavra e principalmente da escrita. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza dos que se manifestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são ainda atrasados, mas que, com o tempo, hão de progredir. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites de que lhes é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão, porque acerca de muitas coisas ele não nos pode dar mais do que a sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errónea. Se ele é prudente, não deixará de confessar a sua ignorância sobre o que não conhece. Se é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará as suas ideias como verdades absolutas. É por isso que São João o Evangelista nos diz: não creiais em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus. A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. Há imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo o que vem dos espíritos. É de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação connosco. Isto, conforme nos diz o livro dos Médios, número 267. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica e isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência,
a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda a máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda a expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda a manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância, são sinais incontestáveis da inferioridade dos espíritos. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. O seu horizonte moral é limitado, perspicácia restrita, eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta. E, além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres, que eles tomam, às vezes, por verdades, por isso são incapazes de resolver certas questões. E podem induzir-nos em erro, voluntário ou involuntariamente, sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. Os espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus. Alguns há que são apenas ignorantes e levianos. Outros pilhéricos, espirituosos e divertidos, sabendo manejar a sátira fina e mordaz. Ao lado destes encontram-se no mundo espiritual, como na Terra, todos os géneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes que nos instruam. As manifestações físicas ou puramente materiais, mais especialmente a obra dos espíritos inferiores, vulgarmente designadas sob o nome de espíritos batedores, como entre nós as provas de grande força são executadas por saltimbancos e não por sábios. Devemos sempre estar calmos e concentrados quando entramos em comunicação com os espíritos. Nunca se deve perder de vista que eles são as almas dos homens e que é inconveniente fazer o seu trabalho um passatempo ou pretexto de divertimentos. Se respeitamos os despojos mortais, maior respeito ainda nos devem merecer como espíritos. As reuniões frívolas, sem objetivo, sério, faltam a um dever. Os que as compõem esquecem-se de que, de um momento para o outro, podem entrar no mundo dos espíritos e não ficarão satisfeitos se os tratarem com pouca atenção. Outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres e só comunicam quando querem, com quem lhes convém e quando as suas ocupações lhe o permitem. Não estão às ordens e à mercê dos caprichos de quem quer que seja. A ninguém é dado fazê-los manifestar-se quando não os queiram, nem dizer o que desejam calar. De sorte que ninguém pode afirmar que tal espírito há de responder ao seu apelo em dado momento ou que há de responder a tal ou tal pergunta para se lhe dirigir. Asseverar o contrário é demonstrar ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem princípios infalíveis. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caráteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão a reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo. Se acaso, porém, eles aí se mostram, algumas vezes, é somente com o fim de dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que dele se iam afastando. Então, se não forem atendidos, retiram-se. Forma juízo completamente erróneo aquele que crê que os espíritos sérios se prestam a responder a futilidades, a questões ociosas, em que se lhes manifesta pouca afeição, falta de respeito e nenhum desejo de se instruir. E ainda menos que eles venham dar-se em espetáculo para desfastio dos curiosos. Vivos eles não o fariam, mortos também não o fazem. A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos que só procuram a ocasião de enganar e mistificar. Pelo mesmo motivo que os homens graves e sérios não comparecem às assembleias de medíocre importância, os espíritos sérios só comparecerão às reuniões sérias, que têm por fim, não a curiosidade, porém, a instrução. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão ensinamentos. Do que precede, resulta de que toda a reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição primacial, ser séria, em recolhimento, devendo daí proceder-se com respeito, religiosidade
e dignamente se se quer obter com o curso habitual dos bons espíritos. Convém não esquecer que, se esses mesmos espíritos aí estivessem apresentados, quando encarnados, ter-se-iam eles todas as considerações a que depois de desencarnados ainda têm mais direito. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. É um resultado contrário que se chega. O incrédulo, já propenso a escarnecer as mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo que se zomba, nem pode respeitar o que lhe não é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade e recolhimento. O que sobretudo pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de palavras graves e solenes das suas revelações íntimas que os vemos comover-se e empalidecer. Mas, pelo facto mesmo de ele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se apresenta, fica chocado e escandalizado ao vê-la mostrar-se numa assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam e de gatimanhas dos espíritos brincalhões. Incrédulo, como é, a sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo, do religioso com o profano. Por isso taxa tudo de charlatanismo e muitas vezes sai mesmo convicto do que entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem, além de que prestam à crítica dos detratores que assim acham fundados motivos para zombarias. Erra quem considera brinquedo as manifestações físicas. Se não têm a importância do ensino filosófico, têm uma utilidade do ponto de vista dos fenómenos, pois não são o alfabeto da ciência da qual deram a chave. Ainda que menos necessários hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. De nenhum modo, porém, são elas incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre se praticassem convenientemente, convenceriam com mais facilidade e produziriam, a todos os respeitos, muitos melhores resultados. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tumba os mortos, com todo o aparato lúgubre. O pouco que a respeita temos dito deverá dissipar tal erro. Só nos romances, nos contos fantásticos de almas de outro mundo e no teatro que aparecem os mortos encarnados, saindo dos sepulcros, envoltos em mortalhas e fazendo chocalhar os ossos. O espiritismo nunca fez milagres. Não produz este e jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual, fluídico e inteligente, aí não se acha com esse grosseiro invólucro, do qual se separou no momento da morte. E uma vez operada essa separação, nada mais há de comum entre eles. A crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromância. Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-lo se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação que só servem para provar sua ignorância ou má vontade. Às pessoas estranhas à ciência, cumpre-nos dizer que, para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios, uns que os outros, que para evocá-los não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas. Que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos faz-se em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejem entrar em relação com espíritos sérios. Terminamos aqui o capítulo de comunicação com o mundo invisível. Somos todos visitantes deste tempo
deste lugar, estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois voltamos para casa. Muito obrigado pela vossa atenção.